Bom, nós tivemos que dar uma pausa no nosso estudo sobre o Sermão do Monte para vivermos aí 3 semanas, né, de ensinos a respeito sobre quem é Jesus. E foi uma bênção esse tempo de santificação, de comunhão com Deus, de renúncia da nossa vida, né, de algumas coisas da nossa vida para nos santificarmos ao Senhor. Foi maravilhoso. Mas hoje, com a graça de Deus, estamos retomando o nosso estudo acerca do Sermão do Monte. Na última vez que falamos a respeito, nós estudamos sobre a oração. O Senhor, por meio de sua palavra, nos ensinou o que é a oração, por que oramos, como devemos orar e tivemos ali Jesus nos mostrando um modelo de oração para nós seguirmos. E hoje nós iremos falar sobre o jejum. Amém? Então vamos ler então. Versículo 16 em diante diz assim: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensar? Glória a Deus. Um texto objetivo e prático. Sobre o quê? O jejum. Da última vez, nós estudamos sobre a oração. E Jesus, logo depois, ao ensinar sobre a oração, ele já vem falando sobre o jejum. E o jejum, Jesus ele foi bem prático e incisivo falando sobre o jejum, porque é uma prática fácil, né, de se praticar. Porém, que geralmente nós temos a maior dificuldade em fazer. Nós oramos, nós lemos a Bíblia, mas quando falamos de jejum, aí o negócio pega. A gente fica meio receoso, a gente tem mais dificuldade, a gente fica mais, assim, se perguntando como que faz, por que jejua. Muitos cristãos já estão há anos na igreja e ainda não conseguem entender muito bem o significado do jejum, o porquê que nós jejuamos. Então, aqui a gente vai tratar a respeito sobre isso. A gente quer trazer um pouco para vocês hoje essa questão completa, geral do jejum e aplicar nas nossas vidas aquilo que Jesus falou sobre o jejum, sobre como nós devemos jejuar. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que a prática do jejum, embora ela seja fácil de se entender, é difícil de se aplicar. Nós sabemos que o jejum, ele é nós nos abstermos de alimento. Mas a gente não se abstém do alimento somente por se abster. Não, a gente se abstém do alimento por um propósito. Porque a gente quer buscar santificação em Deus. A gente quer buscar ter mais comunhão com Deus. Mas isso é fácil de se entender. Mas embora seja fácil de se entender, é difícil de se aplicar. Sabe por que é difícil de se aplicar? Porque quando você jejua, você está mortificando a sua carne. Você está matando a sua carne, os seus desejos carnais, com o intuito de estar mais próximo de Deus e de buscar mais sensibilidade ao ouvir a voz de Deus. E Satanás quer isso? De maneira alguma. O diabo não quer que você se santifique, o diabo não quer que você se fortaleça, o diabo não quer que você busque comunhão com Deus, ele não quer que você mortifique a sua carne, ele quer que você viva desregradamente. Ore quando achar que deve orar, leia a Bíblia quando achar que deve ler, jejue uma vez no ano. Então é isso que Satanás quer. Então tudo que ele puder fazer para que você não faça, né, exerça a prática do jejum, assim ele vai fazer, de tudo. Ele vai te desanimar, ele vai ficar dizendo para você, ele vai ficar lançando coisas na sua mente de que não tem necessidade, de que o jejum ele é desnecessário. Ai, ninguém fala do jejum, para que você vai jejuar? Mas a gente precisa entender o quão importante é o jejum nas nossas vidas. Tão importante que Jesus, quando ele começa a falar do jejum, ele já diz assim, ó, quando jejuarem. Ele não diz assim, se você jejuar,
você faz isso, isso e isso. Não, ele está dizendo, ó, quando você jejuar, o que Jesus está querendo dizer? O jejum, ele precisa existir na vida do cristão. A prática do jejum tem que existir na minha e na sua vida. Jesus, ele já começou incisivamente, quando você jejuar, você tem que fazer assim, assim, assim. Agora, a pergunta que não quer calar, a pergunta de milhões. Por que nós temos tanta dificuldade em exercer a prática do jejum? Por que quando a gente fala de leitura bíblica, de oração, às vezes se torna até um pouco mais fácil do que quando se fala de jejum? Porque é uma coisa que envolve aquilo que nós gostamos tanto, que é o que, gente? Comer. Você não gosta de comer, não? O que a gente mais gosta de fazer, ainda mais crente, né, gente? Jesus tinha que ordenar o jejum logo para quem? Logo para o crente, que adora comer. Então, por isso que é difícil, porque você vai ter que tirar de você aquilo que te agrada. Você vai ter que tirar de você aquilo que te dá prazer. E o jejum, ele é justamente para isso, para a gente ir trabalhando em cima dos nossos prazeres, em cima das nossas vontades, para que a gente possa ir vivendo conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil quando você abre o seu jejum, você concluir o seu jejum com êxito. Às vezes você vai esquecer, você vai comer alguma coisa, e só depois que você mastigar, você vai lembrar que você estava de jejum. Às vezes você vai passar raiva na hora do jejum, e só depois que você passar a raiva, você vai lembrar que você estava de jejum. Por isso que é tão difícil, porque é um momento de consagração, um momento onde nós tiraremos da nossa vida coisas que nos agradam, que nos dão prazer, para nós buscarmos ao Senhor e nos fortalecermos nele. Então Jesus, ele deixa bem claro, quando você jejuar, não é se. Então quando você jejuar, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas fazem, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão o quê, gente? Jejuando. Vamos entender bem claramente o que Jesus ele quis dizer com isso aqui. Quando a gente abre o jejum, obviamente, a gente vai sentir a fome, porque a gente vai ficar um período sem se alimentar. Existiam pessoas, e existem, com certeza, né, a gente sabe disso, que quando jejuavam e quando jejuam, querem mostrar para as pessoas que estão jejuando. Então, na primeira oportunidade que ela tem de falar que ela jejuou, ela fala. Na primeira oportunidade de transparecer ali cansaço, fome, vontade de comer, ela faz. Mas por quê? Porque ela quer que o outro saiba que ela está se santificando. Ela quer que o outro saiba que ela está buscando ao Senhor. Não é de forma impensada, não. É de forma pensada. Tipo, olha, eu estou jejuando, é por isso que eu estou com tanta fome. Eu estou jejuando, é por isso que eu estou tão cansada, é por isso que eu estou tão abatido. Mas a ideia do jejum não é que o outro veja que você está se santificando. A ideia do jejum é que Cristo veja que você está buscando santificação nele. A ideia do jejum é que Deus veja, não porque você tenha algo de especial, não é isso, mas para que Deus veja, Deus saiba que você quer proximidade com ele. Se Deus ele é santo, igreja, como que nós teremos proximidade com ele se nós não buscarmos santificação? Se Deus é santo, como que eu vou buscar a ele e receber mais dele, que é santo, se eu de vez em quando não quero me limpar, me purificar daquilo que eu preciso me limpar e me purificar? E o período do jejum, ele é para isso. Quando você abre o jejum, você tem aquele período, que nós iremos explicar mais à frente sobre isso também, mas você tem aquele período para se santificar. Porque o jejum, ele não pode ser somente uma greve de fome. O jejum não pode ser só o quê? Greve de fome. Eu vou ficar aqui 3 horas sem comer e acabou. Vou passar fome aqui durante essas 3 horas, porque eu quero que Deus ele faça isso, porque eu quero que Deus ele me abençoe dessa maneira, ou então porque eu quero uma santificação. Mas você só fica ali sem comer. Mas esse período que você fica sem comer, você está envolvido com as coisas externas. Você está se permitindo se estressar, passar nervoso com as coisas que acontecem externamente na sua vida. Você está com a sua mente, o seu pensamento em coisas completamente fora daquilo que você está buscando durante aquele período. O jejum, ele é para que durante esse período que você fica sem comer, você não fique sem comer apenas, mas você busque santificação no Senhor. Então a sua carne vai estar sem receber o alimento, mas o seu espírito precisa estar sendo fortalecido por Deus.
Então você precisa estar buscando ao Senhor. A sua mente e o seu coração precisa estar conectado com Deus. Ah, Luana, mas eu vou trabalhar. Como que eu vou jejuar trabalhando? Você vai trabalhar, você vai fazer o que você precisa fazer, mas o seu coração e a sua mente precisam estar entendidos de que aquele período, o seu coração tem que estar totalmente no Senhor. Você precisa se voltar totalmente para Ele internamente. Mas é difícil. Porque o diabo sabe que aquele período que você está ali, se abstendo do alimento, jejuando para buscar santificação com o Senhor, ele sabe que não é aquilo que você tem que fazer, para que ele faça com que você não busque o Senhor da maneira que você deva buscar. Então o jejum, ele precisa ser parte da nossa devoção a Deus. A partir do momento que eu me entreguei a Cristo, que eu passei a entender quem Cristo é, eu recebi Ele na minha vida, o jejum precisa fazer parte da minha vida de devoção ao Senhor. Eu busco a Ele orando, busco ou não busco? Buscamos a Ele lendo a Bíblia, buscamos a Ele cultuando, mas raramente buscamos ao Senhor jejuando. Raramente buscamos ao Senhor exercendo a prática do jejum nas nossas vidas. Não é muito se falado do jejum, quase não existe livros falando a respeito do jejum. Mas é uma prática importante. E além de ser uma prática importante, é uma prática necessária. Nós precisamos matar a nossa carne. Você muito provavelmente vai se lembrar que nas semanas de santificação que nós fizemos, meu esposo trouxe a ideia de nós tirarmos da nossa vida, aquilo que mais a gente gostava. Às vezes o café, às vezes o chocolate, às vezes a carne, às vezes você é aquela pessoa que não come se não tiver uma carne no seu prato. Às vezes a gente precisa tirar essas coisas de nós, justamente para fazermos com que a nossa carne lembre que não é aquilo que domina a nós, mas é o Espírito Santo quem nos domina. Então, se eu tiver que ficar sem aquilo, sim, eu vou ficar, por mais difícil que seja. Por mais doído que seja, eu preciso tirar da minha vida, porque do contrário, aquilo vai se tornar um Deus para mim. Tem gente que a comida é um Deus para ela. Não existe o pecado da gula? Pessoas que têm esse pecado da gula, que é um pecado como qualquer outro, a comida se tornou um Deus na vida dela. Então ela está satisfeita, mas ela não consegue parar de comer. Então, o jejum, ele precisa fazer parte da nossa vida de devoção. Ele precisa existir, ainda que não faça-se todos os dias, mas ele precisa existir nas nossas vidas. Quem está compreendendo? Eu quero compartilhar com você algumas razões primárias acerca do jejum. Porque talvez você diga assim, mas Luana, por que então que eu tenho que jejuar? Por que então que Jesus estava falando sobre jejum na Bíblia? Primeiro, a gente jejua para entender que precisamos morrer para nós. Quando você faz a prática do jejum, você está entendendo que você precisa morrer para você mesmo. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive o quê? Em nós, em mim, em você. Então eu preciso morrer para mim. E eu entendo isso praticando. Eu não vou entender que eu tenho que morrer para mim se eu não praticar. Então quando eu jejuo, quando eu fico aquele período sem comer, me santificando, buscando ao Senhor, matando a minha carne, eu estou levando a minha carne a morrer. Entende? Para mim, para que Cristo possa crescer, para que no momento do jejum eu possa ser fortalecida por Deus e me tornar mais sensível à voz dele. Então a primeira razão primária, morrer para mim. A primeira e mais importante de todas, eu preciso entender que quando eu jejuo, eu estou morrendo para mim. E eu busco ao Senhor como resultado para sair de uma inércia espiritual. Então, se eu não jejuo, se eu não busco santificação para morrer para mim mesma, eu vou estar sempre da mesma forma espiritualmente. Eu vou estar sempre na dependência do outro. Nós temos, na televisão muitos canais de igrejas que são grandes por aí, e a gente vê muito esses líderes religiosos colocando esse peso do jejuar pelo outro sobre si. Muito provavelmente você já ouviu um líder religioso dizer assim: eu vou jejuar tanto tempo por você. Eu vou fazer tal propósito de jejum por você. Não é errado você jejuar pela outra pessoa, mas isso tira do outro a responsabilidade que ele também tem. Eu posso jejuar por você, mas você tem que jejuar por você mesmo.
Você precisa buscar esse momento de comunhão e santificação diante do Senhor, porque aquilo que Deus tem para entregar para mim é diferente do que Ele tem para entregar para você espiritualmente falando. Então, às vezes não sempre, Deus vai querer que eu e você nos posicionemos e busquemos ao Senhor, buscando essa prática do jejum nas nossas vidas, para que Ele revele para mim e para você aquilo que Ele tem para revelar. Porque vai existir aquele que busca mais e aquele que busca menos, não vai? Sim. Sempre vai existir. Então, aquele que busca mais vai receber, e aquele que busca menos, consequentemente, vai receber menos. Às vezes você olha para alguém e você fala, poxa, como fulano é de Deus. Não é para exaltar fulano, mas fulano está buscando. E a mesma coisa que fulano está buscando está proporcionado para todos. Então, fulano busca, recebe. Ciclano não busca, ciclano não recebe. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça, porque senão sempre a gente vai estar se colocando naquela posição assim de que só vai acontecer se fulano fizer por mim. Eu só vou ser mais fortalecida por Deus se fulano buscar por mim. Não! Você vai ser fortalecido, renovado, santificado, avivado por Deus quando você também fizer. Quando você também disser assim, olha, eu vou me santificar. Eu vou morrer para mim diante disso aqui. Eu vou morrer para mim buscando ao Senhor dessa maneira. Então, eu morro para mim e eu busco ao Senhor, buscando qual resultado? O resultado de sair daquela inércia espiritual. Às vezes, você está numa inércia espiritual. O que é inércia espiritual, Luana? Você perceber que a sua vida espiritual está do mesmo jeito. Você já não consegue mais entender o que Deus fala, você já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Quando você busca ao Senhor, parece que a sua oração não flui, porque dentro de você está frio ou morno. Então, o jejum ele serve para isso, porque a gente se mortifica, a gente morre para nós, e aí então o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas. E aí então Deus ele começa a vir sobre os nossos corações, porque a gente está morrendo para nós, para poder viver para Cristo. Glória a Deus. E aí tem consequência, porque obviamente com Deus, não é que Deus ele trabalha por barganha, não, mas Deus ele é justo. Então se você busca, consequentemente você vai receber. A Bíblia não fala que quem bate o quê? Abre. Então se você busca, você vai receber. E qual que é a consequência? Mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus e maior percepção espiritual. Você quer entender coisas acerca de Deus, você quer ser mais profundo no seu relacionamento com Deus, você quer buscar mais ao Senhor, entender coisas que nesse momento você não consegue entender, jejue. Mate a sua carne, se entregue ao Senhor por inteiro, se permita ser santificado por Deus, se desligando de tudo, se desligando de todos, desligando a sua mente. Gente, quantas vezes nós, em oração, buscando ao Senhor, ou então lendo a Bíblia, a nossa mente está a mil. A gente pensando em várias coisas, a gente não consegue parar, ler aquele texto e focar naquele texto. A gente quer pensar no feijão que está no fogo, na roupa que não estendeu, no problema que o filho está passando. A gente não desliga a nossa mente. E o jejum é para isso. O jejum é para você se desligar de tudo externamente e fechar as vozes, calar as vozes que estão na sua mente, para você ouvir uma única voz. A voz de quem, gente? A voz de Deus. E se você não se posiciona em se santificar, como que Deus ele vai te auxiliar nisso? Se você não cala as vozes externas e não cala a voz interna, como que você vai ouvir a voz do Senhor? Como você quer ter percepção espiritual para saber o que a sua família precisa, se você não busca ao Senhor, se você não se santifica ao Senhor? Quando a gente se santifica, as coisas acontecem. E Deus ele nos dá visão acerca do que está acontecendo. E aí a gente olha para fulano e a gente fala, fulano está precisando. E Deus ele vai te direcionando, Deus vai te dando sensibilidade espiritual. Quantos irmãos em Cristo estão há anos na igreja e ainda não desenvolveram na sua vida essa coisa que é tão importante e essencial para nós? Sensibilidade espiritual. Você sentar ao lado de alguém e você entender que aquele alguém está precisando de socorro. Deus ele não vai falar para quem não se santifica, gente. Deus vai falar para quem está entendendo quem ele é, o que ele faz, o que ele pode fazer. E ele quer usar a mim e a você. Mas se eu não me santifico, não tem como ele usar.
Amém? Agora eu quero que vocês entendam o que o jejum não é. Nós entendemos o que é o jejum, qual é a razão primária do jejum, qual é as consequências quando jejuamos, mas nós precisamos entender o que o jejum não é. O jejum, ele não é poderoso. Muitas pessoas têm na sua mente de que se fizer um jejum de tantas e tantas horas, de tantos e tantos dias, céu e mar vão se abrir, coisas tremendas vão acontecer. O jejum não é poderoso. Não é o jejum que vai resolver o seu problema, não. É a sua busca em santificação em Deus que vai te dar direcionamento para você passar por aquela situação. Então, não se apegue ao jejum como algo poderoso. Eu vou jejuar todo dia, eu vou fazer esse jejum durante todo este ano, porque a resolução do meu problema depende desse jejum. Não, a resolução do seu problema, a transformação na sua vida, a sua profundidade em Deus espiritualmente falando, depende de você e do seu relacionamento para com Deus. Não está incumbido do jejum que você faz e que eu faço. Então o jejum, ele não é o quê? Poderoso. Ele não é a solução dos nossos problemas. Muitos irmãos em Cristo são 8 ou 80, ou não jejuam nada, ou jejuam achando que tudo vai acontecer mediante a prática do jejum. E o jejum, ele não é a solução dos nossos problemas. A solução dos nossos problemas, primeiro, está em Deus, e depois está na transformação que buscamos em Deus. Porque às vezes somos nós o problema, o foco daquele problema que nós estamos vivendo. Então, a solução desse problema não está no jejum, está em Deus e na transformação que nós buscamos em nós. E o jejum, como eu falei, não é uma greve de fome. O jejum não é você somente ficar sem comer. O jejum não é somente você se abster do alimento durante aquele tempo. Não, o jejum, ele tem uma razão. É a razão da santificação em Jesus Cristo. É eu matar a minha carne para viver para o meu Deus. Se eu não mato a minha carne, eu não tenho mais de Deus na minha vida. E aí a gente vai entrar em alguns pontos a se considerar acerca disso aqui que Jesus falou, porque são 16, 17, são 2 versículos que Jesus, ele é bem prático e bem incisivo sobre o jejum. Talvez você tenha essas perguntas na sua mente, mas como que eu jejuo? Quantas vezes por semana eu jejuo? Quantos dias? Quantas horas? Vamos tratar sobre isso. De novo no texto, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Jesus está dizendo assim, olha, essas pessoas querem ser reconhecidas. Elas estão jejuando e elas estão mostrando essa aparência de coitadismo, de que estão cansados, com fome, porque elas querem ser reconhecidas. Isso aí, elas já receberam, as pessoas estão vendo que elas estão se sacrificando mesmo. Aí ele diz, eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Aí ele fala, ao jejuar, faça o quê? E lave o rosto. Arrume o cabelo e lave o rosto. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando você abrir o seu jejum, você precisa estar entendido de que o coitadismo não pode existir. Não importa se você vai jejuar 1 hora ou se você vai fazer o jejum de 7 dias. O coitadismo não pode existir. Você tem que entender que esse jejum que você está fazendo é por santificação e por devoção a Deus. Então o outro não precisa saber que você está fazendo. Então Jesus disse, olha, lava o rosto, arruma esse cabelo, porque não é para ficar de coitadismo. As pessoas não precisam ter dó de você porque você está jejuando, porque você não está fazendo por causa deles, você está fazendo por causa de mim. Então, fica bem, mostre boa aparência. Aí ele diz, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. Então, assim, Jesus está dizendo, olha, não é para ninguém saber, ninguém precisa saber. Aí talvez a sua cabeça venha aquela dúvida assim, mas Luana, não é para ninguém saber. Mas e se me oferecerem comida na hora que eu estiver jejuando? Calma, gente. Não se preocupe que não é uma coisa para ser secreto. Tipo assim, eu tenho que arrumar meios de falar que eu não posso comer, mas eu não posso falar que eu estou jejuando. Não. Você
Se necessário, você pode falar que você está em consagração, mas se necessário. Entende? Não é aquela coisa assim, você jejuar e você abrir para o mundo e, olha, não me ofereçam pizza porque eu estou em jejum. Não quero comer hambúrguer porque eu estou em jejum. Não, você vai abrir o seu jejum ao Senhor, se santificar ao Senhor. E se alguém insistir, fulano, olha, quer aqui um copo de suco? Não, obrigada. Ah, então tá bom. Mas eu acho que o brasileiro tem uma coisa assim, que perguntar uma vez não serve. Tem que perguntar quantas? 2, 3, 10 vezes. Provavelmente você vai passar por isso. Se perguntar 2, 3, você fala, ô irmão, eu estou em consagração. Eu não posso comer nesse momento. Aí você vai falar. E isso, inclusive, pode ser uma oportunidade para você falar de Cristo para aquela pessoa. Porque às vezes ela não vai conhecer, vai estar te oferecendo, você vai falar que você está em consagração e vai surgir a pergunta, mas o que é isso que você está fazendo? Aí você vai aproveitar. Ah, vem cá, senta aqui. Deixa eu te contar o que eu estou fazendo e por quem eu estou fazendo. Aí você fala. Mas a gente precisa entender que não é para mostrar o coitadismo, porque o jejum, ele não é um sacrifício ou uma penitência, entende? O jejum não é para você se martirizar, não é aquele chicote que você vai dando nas suas costas, sabe? Dizendo, eu estou com fome, eu quero comer e não posso. Não é nada disso. O jejum, ele precisa ser prazeroso. Aquele momento que você se derrama diante do Senhor e você busca Ele, sabe? E você separa aquele tempo para você se fortalecer no Senhor. Quem está compreendendo? Aí talvez você diz, mas Luana, por qual razão eu jejuo, né? Qual o tipo de jejum que eu faço? Tudo isso, igreja, é pessoal. Tudo isso é pessoal. Você que vai saber pela razão pela qual você vai jejuar. Você que vai saber se você deve fazer um jejum parcial ou um jejum total. Quais são as diferenças, Luana? O jejum total é aquele jejum que você tira tudo, né? Todos os alimentos e às vezes até a água. E o jejum parcial é aquilo que você tira apenas algumas coisas. Então é o seu corpo quem vai dizer o que você suporta. Existem pessoas que vão suportar fazer um jejum total de 24 horas, por exemplo. Existem pessoas que não, de maneira alguma, porque tomam medicação, porque realmente o corpo não aguenta. Então o seu corpo vai dizer para você até onde você deve ir. Sem contar que nós não devemos fazer voto de tolo, né, igreja? Dizer para Deus, Senhor, eu vou jejuar 7 dias da semana comendo pão e água. No segundo você está comendo hambúrguer. Tem o pão. Então você precisa saber até onde você pode ir. Ah, eu consigo fazer um jejum de 6 horas, um jejum total de 6 horas. Vai lá e faça esse jejum total de 6 horas. Deus vai ser na sua vida. Não, Luana, jejum de 6 horas para mim é demais, eu não aguento. Então faça de 3. Jesus vai estar ali naquelas 3 horas enquanto você o buscar e estiver buscando a santificação nele. Mas tudo isso é pessoal. Você não precisa ficar naqueles questionamentos, nossa, mas o parcial é errado, ou então o total é errado, ou então só o total é certo. Não, você quem vai saber do que você precisa, você quem vai saber o que o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que precisa-se haver o jejum. Como ele vai ser é entre você e Deus, mas o jejum, ele precisa existir. Se nós não exercermos nas nossas vidas a prática do jejum, nós vamos permanecer sempre nessa inércia espiritual. Não vamos buscar em Deus, não vamos encontrar em Deus profundidade. Não vamos nos tornar sensíveis à voz de Deus e não vamos entender o poder de matarmos a nossa carne. Luana, se durante o jejum que eu estiver fazendo, eu comer algo, você quebrou o jejum, não tem problema, no dia seguinte, faça de novo. Não se martirize por isso. Principalmente se você não fizer um jejum, não viver a prática do jejum continuamente. Se você nunca jejuou na sua vida e você jejuar pela primeira vez, decidir jejuar pela primeira vez, 6 horas, pode acontecer de você esquecer que você está de jejum. Não tem problema. No dia seguinte, você faça de novo. Mas o importante é que você e eu busquemos essa santificação no Senhor. Existem coisas que Deus só irá fazer nas nossas vidas, nos nossos corações, se nós buscarmos essa santificação. Amém? Quem compreendeu a mensagem? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?
Vamos orar, eu quero orar por você. E eu queria te convidar